Olá, meus amores do sétimo ano, boa tarde a todos. Hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Sabendo que aulas anteriores, nós iniciamos o nosso capítulo 8 e hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Então gostaria que vocês pegassem os livros de vocês de português e abrissem na página 306. Hoje nós iremos trabalhar os tipos de predicado. Existem tipos de predicado? Sim, nós temos 3 tipos de predicados e vamos conhecer e aprender cada um, certo? O primeiro tipo de predicado que nós temos é o predicado verbal. Predicado verbal, predicado nominal. É o nosso segundo tipo, predicado verbal, predicado nominal. E por último, nós temos o predicado verbo nominal, certo? Então, nós temos 3 tipos de predicado. Quais são eles? Nós temos o predicado verbal, nós temos o predicado nominal e nós temos o predicado verbo nominal. Então, vamos conhecer cada um deles agora, certo? Mas antes de iniciarmos, vou colocar aqui as folhas. Antes da gente iniciar, nós temos aí uma tirinha de café para observar e aprender um pouco mais. Nós temos aí na tirinha, leia a tirinha a seguir, página 306. Pai, você sujou a manga da camisa. Foi quando eu peguei a manga rosa no quintal. E o menino ficou: rosa? Mas ela está amarela. Está amarela porque está verde. Aí nós temos aí as questões em relação a essa tirinha. Primeira questão. Essa tirinha explora de maneira muito inteligente o significado das palavras. Qual é o sentido da palavra verde no último quadrinho? Então, quando ele diz está amarela porque está verde, o que quer dizer esse verde no último quadrinho? Verde, nesse caso, significa que ela não está madura, que a manga não está madura. 2. Analise a frase. Pai, você sujou a manga da camisa. Letra A. Aponte um verbo que poderíamos utilizar no lugar sujar sem alterar o sentido. No lugar de sujar, nós poderíamos colocar o verbo manchar, que teria o mesmo sentido, dentro desta frase. Letra B. Qual é o sujeito da forma verbal sujar? Pai, você sujou a manga da camisa. Então, o sujeito, para a forma nominal sujar, para a forma verbal, é você. Quem colocou você? Beleza. Letra C. Identifique o predicado nesse período. Quem é o predicado nesse período? Sujou a manga da camisa. A partir do verbo nós temos, o predicado. Letra D. Esse predicado é construído em torno do verbo sujar. Como se classifica esse verbo quanto à transitividade? Ele é transitivo direto, ele é transitivo indireto ou ele é bitransitivo? Como quem suja alguma coisa, então nós temos um verbo transitivo, que exige um complemento, exige um predicado para, vamos dizer assim, para ter sentido completo, certo? Terceira questão. Agora analise a frase. Mas ela está amarela. Letra A. Qual é o sujeito da forma verbal está? Ela. Mas ela está amarela. Quem que está amarela? Ela. Ela é o sujeito da nossa forma verbal está. B. Identifique o predicado nesse período. Quem é o predicado? O predicado, mas ela está amarela. Mas ela está amarela. Está amarela, o predicado. Letra C. Esse predicado apresenta a mesma estrutura do que aparece em você sujou a manga da camisa? Não. Não é o mesmo. Por quê? O predicado, mas ela está amarela, foi construído por meio de um verbo de ligação e de um predicativo.
Então, quando nós estudamos o verbo de ligação, nós vimos qual é a função do verbo de ligação. É apenas ligar sujeito ao predicativo. Por que predicativo? Porque é o predicado mais um adjetivo, que é uma qualidade que se dá ao sujeito. Então, sempre quando vocês tiverem um verbo de ligação, o predicativo, né, o predicado será um predicativo, certo? Que é um predicado mais um adjetivo, certo? Então, ele é diferente do que nós falamos anteriormente. Aí ele fala nesse Aprenda Mais, a polissemia, uma carta na manga. A polissemia é um conceito que designa elementos com vários significados. No caso da tirinha, a palavra manga teve seus dois sentidos explorados a fim de construir o efeito humorístico do gênero. Ora, fala-se da fruta, ora da parte da camisa que recebe o mesmo nome. Tal fenômeno costuma aparecer no formato de trocadilhos e jogos semânticos da natureza ambígua, seja para promover situações cômicas, seja para criar metáforas e frases de efeito, como quando é utilizado em textos literários e propagandas a fim de atrair o consumidor por meio de artimanhas e estéticas. Então, como vocês sabem, a questão da língua portuguesa, questão da variedade das palavras da língua portuguesa, o que vai mudar, né, o sentido das palavras é o contexto ou a entonação que o locutor utiliza para se pronunciar. Então, existem palavras, no caso aqui da manga, né, para se saber qual o verdadeiro sentido, qual a manga a fruta, a manga a parte da roupa. Então, há esse equívoco, né, dentro da língua. Então, tem que analisar o contexto para se saber a qual manga se dirige. Então, uma das atividades que eu irei passar, que eu irei cobrar na sala de aula na próxima semana, para a aula de língua portuguesa, é você levar uma palavra polissêmica, certo? Então, cada aluno vai ser responsável por procurar uma palavra polissêmica. Uma palavra, né, que tenha significados diferentes, mas que seja a mesma palavra, como que acontece aqui com manga, certo? Então, já anotem aí, procurar uma palavra polissêmica. E agora nós vamos falar sobre os nossos tipos de predicado. Página 307. Nos dois períodos que você analisou, podemos identificar dois tipos distintos de predicado. O primeiro deles está estruturado em torno do verbo sujar, que é transitivo, isto é, exerce predicação. Como esse verbo é o termo mais importante do predicado núcleo, temos aí um exemplo de predicado verbal. Tá? Deixa eu pegar aqui para ficar melhor para vocês. Então, anotem aí primeiro, no caderno de vocês. O predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo. Então, dentro do predicado, se a palavra mais importante for um verbo, eu tenho um predicado verbal. Então, anotem aí. Predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo. Já o predicado nominal, anotem também, é aquele que tem como núcleo um nome. Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser uma palavra substantivada. Então, o núcleo é uma palavra substantivo, é um adjetivo, então nós temos um predicado nominal. Quando a palavra mais importante do predicado for um nome, nós temos o predicado nominal. De nome, né, nominal, certo? E quando é que nós temos um predicado verbo nominal? É aquele que nós temos o núcleo, um verbo, e também o núcleo, um nome. A junção dos dois, verbo nominal, certo? Então, vamos aí, para não esquecer. Quando eu tenho um predicado verbal, quando o predicado tem a palavra mais importante, o núcleo for o verbo, nós temos um predicado verbal. Quando o predicado verbal, quando o predicado for um nome, o núcleo for um nome, um substantivo, uma palavra substantivada ou um adjetivo, nós temos um predicado nominal. E quando nós temos um predicado que tenha ambos, que tenha tanto o verbo quanto o nome, nós temos um predicado verbo nominal. Esses são os três tipos de verbos que nós temos. Aí no livro de vocês, mais à frente, ele fala, logicamente o núcleo do predicado verbal é o próprio verbo. Já na segunda situação, o adjetivo amarela é o que desempenha a predicação, ou seja, ele é quem exerce o papel de núcleo.
O verbo estar não exerce predicação, ou seja, é um verbo de ligação. Isso irá acontecer principalmente com os verbos de ligação. Por isso que é bom vocês conhecerem quem é verbo de ligação, qual a função dele, e o que é um verbo transitivo e um verbo intransitivo. Ou, no caso, quando ele for transitivo direto ou indireto. É bom sempre saber, certo? Então vamos lá. Assim como o núcleo do predicado é o nome, o adjetivo amarela, temos aí um exemplo de predicado nominal. Para ficar mais fácil, podemos dizer que o predicado nominal é construído por meio de um verbo de ligação e um predicativo. Lembrem-se lá no verbo de ligação, sempre o predicado, por ser um adjetivo, nós iremos chamar de predicativo. Então, sempre que for um verbo de ligação e o predicado for um adjetivo, nós temos um predicativo. Então, sempre será a palavra principal, o núcleo do predicado é um adjetivo. Então, nós temos aí um predicado nominal, certo? Há períodos, porém, que ocorrem os dois tipos de predicado. Trata-se do predicado verbo nominal, que nós acabamos de falar, é quando se tem um verbo e um nome, no caso, né? Pode ser um adjetivo ou um substantivo. Esse tipo de predicado é formado por um verbo transitivo e um predicativo. Observe, nós temos aí um exemplo. O juiz declarou o réu inocente. Quando nós temos o juiz declarou, quem declara algo. Então, nós já sabemos que o declarar é um verbo transitivo. Então, nós temos aí declarou o verbo transitivo. O réu sendo, como sendo, no caso, inocente. Aí nós temos inocente predicativo do objeto, como sendo o verbo de ligação subentendido. Então, nós temos aí um predicado verbo nominal. Nesse caso, como qualifica o objeto direto, o adjetivo inocente é classificado como predicativo do objeto. Por quê? Porque ele não está se relacionando com o juiz, e sim com o réu. E o réu é o nosso predicado, é o nosso objeto, então predicativo do objeto, certo? Eu tenho aqui um exemplo para vocês. Deixa eu pegar aqui, para ficar bem claro. É bom que vocês anotem aí. Vamos lá. Primeiro exemplo. Ela anda feliz. Ela anda feliz. Quem é o sujeito desta oração? Ela anda feliz. Quem anda feliz? Ela. Ela é o nosso sujeito, é de quem nós estamos falando. Anda é o nosso verbo de ligação. Professora, mas andar não é uma ação? Mas aqui é a forma como ela anda feliz. Então, é um verbo de ligação. Feliz é o nosso predicativo. Então, nós temos aqui um exemplo de predicado nominal. Por quê? Porque o núcleo é um nome, é um predicativo, é um adjetivo, certo? Então, ela anda feliz, predicado nominal. Agora, outro exemplo. É bom que vocês anotem esses exemplos. Os jogadores andam pelo gramado. Quem anda pelo gramado? Os jogadores, é o nosso sujeito. Andam pelo gramado. Andam é verbo transitivo, porque quem anda em algum lugar. Então, pelo gramado é o nosso, no caso aqui, é o nosso predicado verbal. Por quê? Porque a palavra principal é o verbo andar. Andam pelo gramado. Então, predicado verbal. E, por último, nós temos outro exemplo. Os jogadores andam pelo gramado cansados. Nós temos aí, quem anda pelo gramado cansado? Os jogadores, é o nosso sujeito. Andam pelo gramado, você já sabe, que a mesma é o verbo, no caso aqui, a palavra principal é o verbo, mas cansados é o nosso predicativo do objeto. Então, nós temos aí um predicado verbo nominal, certo? Então, é bom que vocês coloquem em prática, além da atividade, busquem alguns exemplos, coloquem no caderno e tentem buscar quem é quem é sujeito, quem é verbo de ligação, é verbo transitivo, é verbo intransitivo. Busquem qual é o tipo de predicado, se é o predicado verbal, se é o predicado nominal ou se é o predicado verbo nominal. Porque nada melhor do que aprender praticando, certo? Então, para a nossa atividade de hoje, vai a atividade, vou colocar aqui a folhinha.
página 308, prática linguística, e ela vai até a página 311. Então, 308 a 311, prática linguística, certo? Para vocês levarem já na próxima semana para a sala de aula, ok? Então, por hoje é só. Tenham todos uma ótima tarde, certo? E até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau. Beijos.